Henker que vive duas vezes. Capítulo 38. A cobra de Akasha, 6. O fogo na selva ocidental começou como uma pequena faísca. No entanto, as chamas aumentaram enquanto devoravam a agora em ruínas Vila Kobold, e o fogo gradualmente se espalhou até engolir toda a selva. Goblins e kobolds que perderam suas casas no fogo começaram a migrar para longe do inferno incontrolável. Inúmeros conflitos ocorreram entre monstros que habitavam a área, mas mesmo assim tiveram que abandonar seu habitat logo em seguida. A confusão se espalhou pela seção e como um efeito dominó, todos tinham que estar em alerta máximo, incluindo jogadores e monstros. Fumaça preta e chamas vermelhas podiam ser vistas por toda parte. Kiki. Kiki. O inferno começou na Vila dos Goblins. As chamas estavam consumindo tudo nele. Gritos de socorro foram ouvidos de todos os lugares. Chefe, chefe, estamos em uma Cookie. Um goblin abriu a porta, entrando apressadamente no quartel, mas logo uma machadinha entrou voando, partindo sua cabeça. Eu não sou um chefe. Eu sou seu rei. O rei dos duendes franziu a testa em aborrecimento enquanto olhava para os outros chefes. Tem certeza? Foram os orques? Sim, as aldeias destruídas, são tantas quanto os meus dedos. E os orques? Seus corpos foram encontrados em todas as aldeias. O rei dos duendes cerrou os dentes. Aqueles malditos orques, não bastava pisotear as nossas aldeias, mas você também ousa incendiá-las. Mais de 8 aldeias foram confirmadas como destruídas e incontáveis goblins ainda pediam ajuda. Após investigação, eles descobriram que os orques eram os responsáveis pela sua situação atual. Eles massacraram aldeias inteiras e incendiaram-nas, queimando tudo que havia nelas. Eles até deixaram 1 ou 2 sobreviventes escaparem para outras aldeias para segui-los e continuar matando os goblins. Mesmo o pior inimigo de alguém não poderia ser tão cruel. E nem declararam guerra nem houve confrontos entre eles. Pelo contrário, recentemente fizeram uma promessa de cooperação devido ao aumento do número de humanos. Mas no final foram apenas os goblins que foram esfaqueados nas costas. Cerca de 1/3 do seu poder evaporou em uma noite. Orques, não sei o que vocês querem, mas nós, goblins, nunca esqueceremos o que você fez. Os olhos do rei dos duendes brilharam com fogo. Então, de repente, um goblin invadiu. Meu senhor, kobolds e gnolls enviaram mensageiros. Eles estão nos pedindo para nos vingarmos juntos dos orques. Eles querem uma aliança. O rei dos duendes então se virou para o duende parado na porta. Não fomos só nós? Por um segundo, ele sentiu o cheiro de algo suspeito, mas sua dúvida não durou muito. O que era mais importante agora era retaliar os orques. Lidere o caminho. Eu vou conhecê-los. Orques, vamos matar todos eles. O rei dos duendes levantou-se de um salto e correu em direção ao local onde estavam os mensageiros kobold e gnoll. Outros monstros também estavam passando por situações semelhantes. Somos iguais a você. Os orques nos atacaram. Nosso pior inimigo. Os orques mataram nosso rei também. Juntos, devemos vingar. Quando o rei dos duendes ouviu suas histórias, um pensamento de repente passou por sua cabeça. Parecia que os orques tinham enlouquecido e provocado todos os monstros ao seu redor. Se for assim, os orques devem ter atacado não apenas os monstros daqui, mas também outros monstros desta região. O rei dos duendes imediatamente ordenou que seus asseclas verificassem outros monstros ao seu redor. E então, muitas outras raças, eles eram como nós. Trolls e ogros também ficaram feridos. Eles também pediram uma aliança. Então, de repente, o rei dos duendes teve uma ideia. Esta é uma chance de ser o verdadeiro rei de toda a floresta. Desde a sua infância, dizia-se frequentemente que ele tinha uma grande inteligência para um goblin. Ele até sabia que algo estava errado com toda essa situação. Mas por enquanto, ele não se importava se os orques eram os verdadeiros culpados ou não. O que realmente importava era que ele poderia usar isso como uma oportunidade. Uma oportunidade de reunir os monstros furiosos e ser seu herói. Ele poderia ser o verdadeiro rei da floresta como ele desejou durante toda a sua vida. E quando ouviu o relato sobre os exércitos de homens lagartos indo para o leste, o rei dos duendes bateu na mesa enquanto gritava em voz alta. Não há tempo para isso. Até mesmo aqueles lizardmen covardes estão travando guerra contra os orques. Como podemos simplesmente estar aqui? Me siga, vou cortar a garganta do rei orc. Foi o carisma do rei dos duendes que cativou os outros monstros? Seus olhos começaram a arder de determinação. A perda de sua casa e a raiva contra os orques os levaram à completa loucura. Siga o rei dos duendes. Por vingança, mate os orques. Liderado pelo rei dos duendes, um surto de monstros começou. Eles eram exércitos de monstros compostos por milhares de monstros e tinham apenas um destino. O deserto oriental. Você criou conflito entre monstros e os levou a iniciar uma guerra. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 1000 karma adicionais. Missão repentina, surto de monstros. Conteúdo: é uma regra não escrita entre os monstros da seção e que eles não se intrometam no território um do outro. Mas a regra foi quebrada agora há pouco. Uma guerra entre os monstros começou. Sobreviva e erradique a origem da guerra. Recompensas. 1. O título, Monster Hunter. 2. O olho do rei duende. 3. 5 joias coloridas de monstros. 4. Karma adicional.
Sim, está progredindo do jeito que eu queria. Yon-Woo sorriu ao observar o Rei Goblin fazendo seu discurso na frente de milhares de monstros. A cobra de Akasha reviveria mais rápido proporcionalmente ao número de monstros que consumisse e, atualmente, ondas de homens lagartos e monstros estavam indo em direção aos orques. Não importa quanto poder os orques tivessem, seria impossível bloqueá-los. O avivamento não acabará sendo apenas um avivamento normal. Talvez possa ser a maior cobra Akasha de toda a história do tutorial. Agora as sementes foram plantadas. A única coisa que Yon-Woo teve que fazer foi ficar quieto até que a fruta estivesse madura. É uma pena que tenha se transformado em uma busca repentina. Havia muitos tipos de missões na torre. Missões principais, a tarefa principal de cada andar da torre. Missões ocultas, escondidas como peças ocultas e oferecidas apenas para aqueles com as qualificações certas. E então houve missões repentinas que ocorreram devido a uma reviravolta repentina nos acontecimentos. A missão súbita provavelmente foi notificada a todos os jogadores da sessão e, assim como as missões principais. Aqueles que não sabiam como eram as coisas no tutorial poderiam pensar que receberam apenas mais missões para caçar monstros. Mas aqueles que sabem uma ou duas coisas podem suspeitar de algo sobre a mudança. Essa pequena chance de despertar suspeitas em outros jogadores deixou Yon-Woo inquieto, mas ele decidiu não se preocupar. Mesmo que eles saibam disso, já é tarde demais. Não havia mais nada em que outros pudessem intervir. O sinalizador já havia sido disparado. O que aconteceria depois disso? Yon-Woo observou a marcha dos monstros à distância. Então ele o seguiu silenciosamente pelas costas. Switch asterisco. Durante o tempo em que o Rei dos Duendes estava reunindo os monstros. Vejo alguns jogadores inúteis aqui. Ben torceu o lábio enquanto olhava rapidamente para as pessoas ao seu redor. Eles eram os jogadores do time 1 reunidos sob as ordens do build. Outros jogadores também tinham rostos taciturnos. E olha quem está falando aqui. Crasso murmurou em um tom aparentemente irritado. Eles sempre brigavam como cães e gatos sempre que ele encontrava Ben. Claro, nada de bom saiu de sua boca. Ben franziu as sobrancelhas e fez uma careta para Crasso. Crasso então riu friamente em resposta. O que mais você pode fazer além de olhar para mim? Seu idiota arrogante, você nem sabe com quem está mexendo. Receio que sim, e podemos testar isso imediatamente, se você quiser. Ben e Crasso emitiram suas auras enquanto se entreolhavam. O ar ao redor deles esquentou e o vento soprava em rajadas. Os jogadores ao redor deles ficaram de lado com os braços cruzados. Eles eram os dois jogadores mais talentosos do time 1. Uma luta entre esses jogadores deveria ser interessante de assistir. Além disso, pelo menos um dos dois seria eliminado da classificação do tutorial. Foi como matar dois coelhos com uma cajadada só. No entanto, a luta deles foi interrompida antes que pudesse começar. Aplaudir asterisco. Vocês dois, parem de brigar como crianças. Por que você não percebe que seria melhor eliminarmos o alvo em vez de perdermos nosso tempo? Daiki, que assumiu o papel de adulto no time 1, deu um passo à frente enquanto batia palmas. Ben e Crasso franziram a testa ao mesmo tempo, mas nenhum deles reclamou. Eles sabiam que o argumento de Daiki estava absolutamente correto. Apenas os outros jogadores estalaram os lábios em frustração. Daiki disse enquanto olhava em volta. Ouvi dizer que o alvo está perto dos assentamentos orc, não muito longe daqui. Então, vamos nos livrar dele o mais rápido possível e voltar ao nosso trabalho. Claro, não devemos baixar a guarda, pois foi ele quem eliminou o time 2. Ben e outros jogadores assentiram. Então vamos entrar em formação e seguir em frente. Os jogadores avançaram em formação de batalha conforme aprenderam com o build. O relacionamento entre eles pode não ser bom, porém, o longo treinamento os deixou bem preparados para as batalhas. Mas, ao mesmo tempo, seus olhos estavam cheios de ganância. Devo ser eu quem vai arrancar a cabeça dele, não importa o que aconteça. Mesmo que eu tenha que traí-los. Eu tenho que chegar ao topo de alguma forma. Não consigo me contentar com minha posição atual. Haverá uma briga mesmo depois de derrubarmos o alvo. Como faço para fugir desses idiotas? Eles se prepararam para se mover enquanto cada um sonhava com coisas diferentes em suas mentes. Foi neste momento. Kung e asterisco. Um leve estrondo foi ouvido. Daiki ergueu a mão e interrompeu a marcha. Espere. Por quê? O que está acontecendo? Ben e Crasso tiveram que parar quando estavam prestes a avançar. Eles olharam para Daiki com a testa franzida. Daiki franziu as sobrancelhas. Você não ouviu? Ben estava prestes a gritar com ele, mas de repente outro estrondo soou em seus ouvidos. Kung Kung asterisco. Algo estava definitivamente retumbante. O chão. Eles ficaram perplexos em seu lugar. O que estava fazendo a terra tremer tanto? Então Crassus, aquele com os sentidos mais aguçados do Time 1, de repente virou-se para o oeste. Daiki, olha ali. Quando Ben, Daiki e o resto dos membros viraram os olhos na direção que ele havia apontado, a expressão em seus rostos congelou. Kung Kung asterisco. Asterisco crangido Kung asterisco. Houve um enorme maremoto, varrendo a floresta em direção ao deserto seco. Foi uma onda de monstros. Os números eram de pelo menos dezenas de milhares, mesmo em uma estimativa aproximada.
Parecia que todos os monstros da seção e haviam saído correndo. Isto é ridículo. Nenhum deles jamais tinha visto algo assim antes, ou sequer ouvido falar disso. Especialmente a visão de monstros como goblins, ogros e trolls que não conseguiam se dar bem marchando enquanto um exército lhes causava arrepios por todo o corpo. Sapatona. Crassus virou-se rapidamente para Dyke. Dyke cerrou os dentes. Não importa quão excelentes eles fossem como jogadores, uma quantidade tão grande de monstros facilmente os atropelaria. Recue. Com o grito de Dyke, os jogadores do time 1 começaram a fugir desesperadamente. No entanto, saia do meu caminho, humano, fique no meu caminho e você morrerá. Morra, humanos. Para os monstros, os humanos à sua frente nada mais eram do que um mero obstáculo bloqueando seu caminho. Machadinhas voaram de todas as direções e dardos venenosos caíram como chuva. Swish asterisco. Quack. Aak. Os jogadores atingidos pelos ataques caíram no chão um por um. Logo, ogros e trolls furiosos atacaram-nos. Puck asterisco. Os jogadores foram aniquilados em apenas alguns segundos antes que pudessem resistir. Dyke foi esmagado por enxames de monstros. Os membros de Crasso foram arrancados e desapareceram dentro da boca de um ogro. KRRR. Kick. Os monstros correram em direção aos seus próximos alvos. Em um instante, os jogadores do time 1 foram varridos pelo maremoto chamado Monster Outbreak. Seu pedaço de merda. Ben ficou ressentido com o fato de ter que fugir de meros monstros, então voltou-se para eles e tentou lutar. No entanto, não importa o quanto ele tentasse, os monstros simplesmente apareciam sem parar. Mesmo que ele empunhasse sua espada ou usasse suas habilidades, não fazia diferença. Ele estava à beira de perder a cabeça. Agora não, assim não. Sua ambição mais louca estava sendo destruída por esses monstros. Eu serei a espada de chão vivado e terei todo o exército sob meu. Morra, humano. Mas antes que ele pudesse terminar seus pensamentos, um grande machado voou bem na frente de seu rosto. Quando? Puck asterisco. Um de seus braços voou no ar. Sangue jorrou de seu ombro. Antes que Ben pudesse tomar qualquer ação, o rei dos duendes ergueu sua alabarda no ar enquanto soltava um rugido ensurdecedor. Morte, morte a todos aqueles que estão no nosso caminho.